Pessoal aí. Gente, então, hoje eu vou falar, eu não vou render muito porque tem muita gente que vai ver depois, então já vamos começar. Hoje eu vou falar uma outra frase do que tá lá no Instagram do Instituto também. Eu tô pegando as frases de lá para eu poder linkar com a Bíblia para vocês verem como que a Bíblia é atual. E aí, ontem a gente falou sobre aceitar a responsabilidade nossa, né? Parte da gente, tem que começar da gente. Ficar esperando do outro não resolve nada. E aí eu falei pra vocês que eu não ia falar na ordem que aconteceu comigo. Porque comigo aconteceu tudo o contrário. O que eu vou falar pra vocês hoje foi uma das primeiras coisas que eu fiz. E lá tá escrito assim, no Instagram, né, do Bento tem uma frase assim: sua mente é como um banco, você só saca o que deposita. Há mais de 5 anos atrás, eu resolvi sair de casa, né, da casa dos meus pais, e comecei a morar sozinha e conviver mais com o Alisson, que é meu marido hoje. E lá na minha casa, na nossa casa lá, nós resolvemos não colocar a TV aberta, os canais abertos de televisão. E aí, o que aconteceu? A gente parou de ouvir aquelas notícias ruins dos jornais, aquelas coisas que a TV aberta colocam do jeito que elas querem, né? E a gente, na época, a gente tinha Sky, né, a TV paga, e a gente escolhia o que assistia. Assim a gente fez, começou a fazer com todas as nossas interações com as mídias. A gente começou a fazer isso com a internet, com televisão na casa dos outros também a gente não assistia mais. A gente começou a fazer isso com as redes sociais, começamos a... Naturalmente, isso não foi nada pensado, não. Nós simplesmente tínhamos uma experiência na nossa casa de conviver com essas notícias ruins todos os dias, nossos pais assistindo jornal, novela, e a gente decidiu que não ia ter isso na nossa casa. E naturalmente a nossa mente, nosso pensamento começou a ficar mais limpo. E hoje, sabendo tudo que eu sei, que eu já estudei sobre os processos do pensamento, né? Eu entendo o que aconteceu e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Que a mente da gente é um banco, a gente só saca o que a gente deposita. E como que é isso? Tudo que a gente vê durante o dia, que a gente escuta, os assuntos que a gente conversa, são as coisas que alimentam a nossa mente. Então, o que a gente precisa fazer é desintoxicar o alimento que está abastecendo a nossa mente. Vamos imaginar o cérebro como se fosse um grande cesto, um cesto de frutas profundo. E tudo que você vê, tudo que você ouve, todos os assuntos que você conversa, tudo aquilo que alimenta a sua mente, você vai depositando nesse cesto. Desculpa. Vai depositando nesse cesto. O nosso cérebro foi programado para usar aquilo que está mais fácil para ele, né, para percorrer o caminho mais curto nos pensamentos. Então imagine esse cesto. A fruta mais fácil para você pegar é a que está em cima, é as que estão por cima. É assim que o cérebro funciona. Toda vez que você se deparar com uma situação, o seu cérebro vai pegar o pensamento que está mais fácil, aquilo que você mais deixou ali disponível para ele, aquilo que você mais tem armazenado na sua cabeça. Aí você imagina, o cérebro usa as imagens, os sons, os sentimentos que você mais tem, né, mais frequente, para te ajudar a concluir o que você está vivendo. E aí você imagina uma pessoa que assiste aqueles jornais tragédia, que fica passando na televisão só tragédia, assiste novela cheio de situações e convivências ali problemáticas, trágicas, terroristas.
e na internet só fica vendo vídeo de tragédia, só fica procurando notícia ruim, isso é que tá mais fácil no cérebro da pessoa. E aí tudo que a pessoa vive, o cérebro vai usar daquilo ali, que tá mais fácil. Então, por exemplo, você chega em casa e o seu marido não está no horário que ele costuma sempre estar. O que o seu cérebro vai usar para concluir essa situação? Aquela imagem da novela que você viu, o marido traindo a esposa. Aquela imagem do jornal que você viu, o marido que não chegou em casa porque sofreu um acidente na rua. Aquele vídeo do WhatsApp que você viu, o marido suicidando, entendeu? Aquilo tudo que você viu é o que o seu cérebro vai usar para concluir a situação que você está vivendo. E aí nisso começa a gerar um sentimento ruim. Então nós temos que pensar no alimento que a gente dá para nossa mente. E hoje vai ter um desafio na live. Eu quero ver, tá? Quem que vai conseguir cumprir. Mas aí, depois disso que eu falei para vocês, né, de o alimento que você tá dando para sua mente, o que você acha que está mais disponível no seu cérebro para você usar? O que você acha que tem mais fácil, está mais alto no seu cesto para você usar para concluir os seus pensamentos? E isso é tudo, gente. Tudo que vai acontecer. Quando acontece alguma coisa com seus filhos, a imagem que você vê vem mais rápido no seu cérebro é aquela que está mais fácil, que mais frequentemente você acessa. Se você vive conversando sobre a vida dos outros, falando mal de outras pessoas, falando mal do governo, falando mal de tudo, reclamando, é isso que paira no seu cérebro. E aí toda vez que você viver uma situação, você vai concluir baseado nesse material que está pairando aí no seu cérebro, que não é um material bom, é um material tóxico. E aí a gente fica, né, pensando quais são esses materiais tóxicos. As notícias ruins que você vê na televisão, os assuntos pesados, tristes, pessimistas que você conversa com as pessoas, os vídeos de tragédia que você vê no WhatsApp, as fake news das redes sociais que você acredita, que você nem procura saber se é verdade, as pessoas que compartilham essas coisas e você segue essas pessoas e continua seguindo e dá ibope para isso. Então isso tudo vai alimentando o seu cérebro com alimento pesado e tóxico. E é isso que o seu cérebro vai ter para usar sempre que você viver uma situação. E aí você passa dias e dias, meses, anos vivendo uma angústia danada, uma coisa esquisita, tudo que acontece para você é difícil demais para você resolver e você não sabe, que é porque o seu cérebro está intoxicado. Ele não tem matéria-prima boa para poder concluir pensamentos para você. E aí você, depois que alimenta o cérebro com esse tanto de coisa ruim, a gente ainda quer que o cérebro funcione de maneira boa. Aí a gente vai ao médico, aí o médico receita um remédio para você ficar mais feliz, porque você às vezes está muito triste. E às vezes, é claro que existem níveis de depressão, níveis de distúrbios emocionais que são patológicos e passíveis de tratamento médico, sim, isso existe. Mas muitas vezes a pessoa só está intoxicada com alimentos ruins. O cérebro só está intoxicado. Se a pessoa fizesse uma desintoxicação na vida dela, ela ia conseguir sair daquele estágio de angústia, de aflição. Entendeu? E aí lá, ontem a gente falou, né, que a gente é responsável pelo que a gente sente. E que a gente precisa aprender a sentir coisas boas. Aprender, isso é aprendido, a gente não nasce sabendo. A gente precisa aprender a sentir coisas boas, produtivas, estimulantes. A gente deve estar impregnado de coisas boas no nosso cérebro. E não impregnado de pânico, de desânimo, de incredulidade. Que é isso que as notícias ruins, a televisão, as novelas... Ai, Eló, mas aquela novela tão legal, não sei o que... Gente, aquela mensagem subliminar. Você fica absorvendo aquelas situações conflitantes ali de família, de trabalho, de governo, tudo na novela. E é isso que fica no seu cérebro. Novela é um lixo, gente. É um lixo, tá? Desculpa quem gosta, mas é um lixo pro cérebro.
E aí você fica impregnando seu cérebro de desânimo, de incredulidade, de pânico com essas notícias ruins. Aí como é que seu cérebro vai funcionar direito depois? Não tem jeito. E aí, a dica, né? Faz uma faxina nos conteúdos que chegam até você. Você pode escolher. Sabe o que eu fiz, gente? Eu bloqueei um tanto de gente no Facebook. Hoje eu não tenho Facebook mais. Mas eu bloqueei um tanto de gente no Facebook. Bloqueei as postagens da pessoa, sabe? Continua amiga da pessoa, mas aquela pessoa que tá sempre compartilhando tragédia, coisa ruim, falando mal do governo, falando mal das pessoas e reclamando, eu bloqueava as postagens delas pra eu não ver aquilo que eu posso escolher. Eu tenho pessoas bloqueadas no meu Instagram, eu tenho pessoas bloqueadas no meu WhatsApp. E assim eu fui evitando que as notícias ruins chegassem até a mim. E na minha televisão hoje em casa também eu não tenho TV aberta. Hoje a gente tem o Netflix. E a gente escolhe o que vai assistir. A gente não assiste jornal tragédia que eu falo, né? A gente não assiste novela. Então aqui em casa não tem esse tipo de conteúdo justamente pra gente controlar o alimento que a gente dá pra nossa mente. E aí, o que vocês podem fazer? No Facebook tem como bloquear. A minha mãe é bloqueada no Facebook, vocês acreditam? Porque a minha mãe é dessas de compartilhar tragédia. Então no Facebook tem como você bloquear só as postagens da pessoa. Você não deixa de ser amiga dela. Mas você não vai ficar vendo o que ela tá postando, porque ela só fica postando bobagem e coisa ruim. No WhatsApp tem jeito de você bloquear a mídia. Ela não vai ser... o seu aparelho não vai fazer o download automático. Só vai fazer o download quando você apertar lá o dedinho para fazer. E aí eu fiz isso. Então eu só baixo os arquivos das pessoas que eu sei que me mandam coisas boas. As pessoas que me mandam vídeo de tragédia, vídeo de coisa ruim, coisa reclamando, coisa do governo, eu não baixo. Então a coisa não chega pra mim. Ela fica aparecendo um quadradinho fosco lá no meu WhatsApp, mas eu não acesso. Eu escolho. E no Instagram, você tem que educar seu algoritmo. Quanto mais coisas boas você ver no Instagram, mais coisas boas ele vai te mostrar. O Instagram hoje me mostra coisas de casa, treinamentos de PNL e roupa. São as 3 coisas que eu pesquiso muito no Instagram. Então são as coisas que o Instagram me mostra. Então se o Instagram tá te mostrando alguma coisa, é porque é isso que você tá procurando. Então educa o algoritmo do seu Instagram. Começa a procurar coisas boas, que ele vai começar a te mostrar coisas boas. E aí eu caio. Sempre alguém me pergunta isso. Mas Eloá, você vai ficar alienada. Você não vai saber nada que está acontecendo no mundo se você não assistir. Sempre me perguntam isso, gente. Mas eu vou explicar para vocês que é justamente o contrário. Quando você... as pessoas têm medo de não se sentir protegidas se não souber da tragédia que aconteceu em tal cidade, se não souber que o marido matou a esposa com a facada no pescoço. E aí elas têm que ficar sabendo disso para elas se protegerem. Deixa eu explicar para vocês. A maldade no mundo existe, você já sabe disso. Isso é suficiente para você se proteger. Tá, gente? É diferente, por exemplo, se você vai fazer uma expedição, uma excursão na África e você precisa conhecer os perigos locais para você se proteger nesse período de tempo que você vai estar lá, é diferente. Você tem que pesquisar, você vai para um lugar que às vezes tem bichos perigosos e tal. Mas no geral, no seu dia a dia, na sua vida, você não precisa ficar vendo essas coisas para você se proteger. É justamente o contrário. Quanto mais intoxicado o seu cérebro tiver, menos protegida você está. Você sabe por quê? Numa situação de risco, por exemplo, vamos supor que você está num lugar que explode uma bomba e começa a cair coisas e tal. Se você tá com o cérebro intoxicado com tragédia, com morte, com coisa, você vai entrar no estágio de pânico tão grande que vai te paralisar e vai te impedir de buscar uma saída, de enxergar uma saída, de enxergar uma ajuda de alguém que pode te ajudar. Você vai ficar bloqueado, paralisado, seu cérebro não vai conseguir reagir, porque a mensagem que seu cérebro tem é que você vai morrer mesmo, tá? Acabou sua vida, não tem jeito, aceita que dói menos. Agora, se você tá com o cérebro desintoxicado e o seu cérebro tá ali com mensagens de que é possível, existe saída, você pode conseguir ajuda, as pessoas são boas,
você vai conseguir enxergar ajuda, você vai conseguir enxergar uma saída, você vai conseguir proteger alguém, você vai conseguir salvar alguém, porque o seu cérebro está ali cheio de mensagens boas. Então as pessoas pensam assim, ai, mas eu preciso ficar assistindo isso para eu saber o que está acontecendo no mundo. Não, gente, você não precisa. Primeiro porque você não tem poder de ação lá no governo. Se você não é político, não trabalha com isso, o seu poder de ação é dentro da sua casa. Então você não precisa ficar sabendo do que está acontecendo lá no governo, porque isso só vai te trazer estresse à toa. Seu poder de ação é dentro da sua casa, com sua família e com seus filhos. Você não precisa ficar sabendo as tragédias que acontecem nas cidades, as mães que abandonam seus filhos na lixeira, as mães que espancam seus filhos, os jovens que espancam seus avós. Essas notícias não vão trazer benefícios para vocês, elas vão trazer só pânico para o seu cérebro. Seu cérebro vai ficar cada dia menos eficiente, cada vez mais paralisado. Então, é essa pergunta, mas eu vou ficar alienada? Não vai. Você vai buscar se alimentar de conhecimento, de coisas boas, de coisas positivas. Você já sabe que a maldade existe no mundo, não precisa de ficar trazendo imagens disso para o seu cérebro, porque essas imagens ele vai usar no seu dia a dia, isso não vai ser bom para você. Ontem a gente falou de iniciativa, então as suas iniciativas de coisas que você quer fazer na sua vida, mudanças, sei lá o que você está planejando começar aí. Elas só vão encontrar suporte ou consistência quando você cercar sua mente de alimento bom. Olha para você ver um exemplo. Se você decidiu empreender, e aí você está empreendendo aí, né? Mulher empreendendo com ninguém segura. Quando quer, vai lá até o fim. E aí, você começa a empreender e seu cérebro está intoxicado. E aí, na primeira dificuldade do seu empreendimento, o que vai vir na sua cabeça? Aquela situação lá na novela que você viu da pessoa que empreendeu e quebrou, ficou devendo, Deus e o povo teve que fugir porque estava devendo. Vai vir aquela notícia na televisão que você escutou da pessoa que faliu e está devendo e foi presa porque não pagou. Você vai vir na sua cabeça aquele tanto de assunto que você conversou com as pessoas, que o comércio está muito ruim, que o governo tá prejudicando a economia do país, a economia está péssima. É isso que vai ficar girando na sua cabeça. Agora, se você vai empreender e você cercou seu cérebro de alimento bom, vai vir a dificuldade. Vai, gente, empreendimento não é um mar de rosas. Mas o seu cérebro vai estar assim, não, eu posso vencer isso, eu posso passar por isso, esse empreendimento é algo que eu decidi fazer, e eu vou tentar, e eu vou conseguir, e você vai encontrar uma saída, você vai encontrar pessoas para te ajudarem. Entenderam como é que é? Se você decide fazer uma coisa, mas seu cérebro está intoxicado, na primeira dificuldade que você tiver, seu cérebro vai te jogar lá embaixo e vai te mandar ladeira abaixo mesmo, você não vai conseguir terminar. Outro exemplo é um casamento. Aí você casa, linda, bonitinha, maravilhosa lá, e começa a assistir novela. Primeira confusão que tiver no seu casamento, o que vai vir na sua cabeça? Ah, o marido traindo a mulher na novela, o marido fazendo coisa errada, a mulher fazendo coisa errada. Isso que está no seu cérebro mais fácil, no seu cesto, lembra? O que está por cima do cesto é o que o seu cérebro vai usar. Então, as suas decisões, as suas iniciativas, elas precisam que o seu cérebro esteja cercado de coisas boas para você conseguir andar para frente, para ter consistência. Senão, você não vai conseguir. Primeiro tropeço, o seu cérebro vai concluir baseado em todo o pânico que você está alimentando ele com as notícias ruins. Busque exemplos de pessoas que conseguiram fazer o que você quer fazer. Porque se você ficar conversando só com as pessoas que não conseguiram, você vai achar que você também não consegue. Se você quer fazer uma coisa que alguém já conseguiu, conversa com pessoas que já conseguiram, porque elas vão te contar, elas vão falar dos desafios, dos problemas, das dificuldades, e você vai ver que é possível. Não é fácil, mas é possível. Então não fica desanimado diante das histórias de fracasso das pessoas, não. E eu até separei aqui uma história para contar para vocês, que é da minha área de estudo, eu acabei estudando essa história, do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil, vocês conhecem, hoje é famoso. Existe até um livro na área de empreendedorismo que chama Oceano Azul, conta a história do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil surgiu, gente, na época que o circo comum, esse circo que a gente conhece, ele estava decadente.
não podia mais trazer animais no circo, o circo começou a cair, não tinha mais público para circo. E aí o Cirque du Soleil surgiu dessa demanda. Eles começaram a implementar a arte com os seres humanos, a arte humana, a arte do corpo humano, a arte visual. E aí, num momento que o circo estava decadente, às vezes cobrando entradas de R$5, R$2, hoje o Cirque du Soleil cobra entradas de quê? R$400, R$500? Nem sei quanto é o ingresso do Cirque du Soleil. Então, é um exemplo de uma história para vocês entenderem que quando você quer fazer uma coisa, você tem que focar na possibilidade de fazer. Se as pessoas do Cirque du Soleil tivessem focadas na decadência do circo, no mercado para o circo, eles estariam igual a todos os outros circos hoje. Né? Está sumindo o circo. Enquanto isso, o Cirque du Soleil fez o quê? Ele nadou no oceano azul, limpo. Né? O livro fala disso. Eles conseguiram nadar no mercado limpo, eles se reinventaram. Então, a possibilidade de fazer as coisas, ela depende muito da sua mente, muito mais da sua mente, do que você está pensando, do que do cenário. Tem muita gente aí reclamando do cenário, do governo, da economia. E a mente, intoxicada, né? Será que limpar a mente, desintoxicar a mente, não vai fazer você encontrar um oceano limpo para você nadar? Eu coloquei aqui, enxergar sua mente como um canteiro de plantas. Seus objetivos são as sementes. A terra está fértil para que as sementes brotem? Então, o seu cérebro é um canteiro. Os seus objetivos estão lá dentro como sementes. Essas sementes estão lá dormindo numa terra fértil ou essa terra está intoxicada, cheia de peso, desidratada? As sementes não vão brotar. Agora, se você já começou esse processo de alimentar o seu cérebro de uma maneira legal e de cortar essas notícias ruins, essas imagens ruins da sua vida, tenha paciência para a semente brotar. Eu comecei esse processo há 6, 7 anos atrás e eu tô vendo as sementes brotarem hoje. Então tem que ter paciência, assim. Logo que eu comecei, eu já senti uma melhora na minha vida. Mas é hoje que eu consigo ver a dinâmica, né, da minha família mudando. Então, assim, tenha paciência para suas sementes brotarem. Muitas coisas vão ter que acontecer antes dessa semente surgir na terra. Então, existe o período de incubação ali, antes de aparecer o primeiro galinho para fora da terra. Então, faça o seu cérebro um canteiro limpo e tenha paciência para a semente brotar. E aí, agora eu vou propor o desafio. O desafio hoje da live vai ser o seguinte: nós vamos ficar até sexta-feira sem ver notícia ruim, sem assistir novela, sem assistir Jornal Tragédia, sem assistir vídeo no WhatsApp que traz notícia ruim, tragédia, fofoca, e sem ler nada tóxico no Facebook. Quem vai? Olha, eu vou ter que fazer, sabe por quê? Porque eu andei lendo umas coisas aí ruins, porque eu tava com meu filho bateu a cabeça recentemente, aí eu fiquei meio paranoica, assim, comecei a ler umas coisas. Então eu também vou me comprometer. Hoje é terça-feira, terça, quarta, quinta e sexta, sem notícia ruim, sem alimento tóxico pro cérebro, gente, sem novela, sem jornal, sem notícia ruim no WhatsApp e sem ler nada ruim no Facebook. Quando você vê que é uma publicação ruim, você pula, passa, não assiste, tá? E aí vocês vão me contar o que vocês sentiram na sexta-feira com isso. E também eu já dei o exemplo do cesto, já dei o exemplo da terra, agora eu vou dar um exemplo de um aquário. Imagina que o seu cérebro é um aquário e os seus pensamentos lá são os peixinhos. Esse aquário, ele tá limpo, tem oxigênio para os peixinhos sobreviverem? Ou esse aquário tá turvo, tá cheio de coisas, de sujeira, e os seus pensamentos estão morrendo lá dentro desse aquário sujo? Então, trabalhe a qualidade desse aquário, né? Do seu cérebro como um aquário. O tempo todo, blinda sua mente de coisas tóxicas. E aí os seus pensamentos vão ser esses peixinhos nadando no aquário cheio de oxigênio, eles vão conseguir fluir melhor, tá?
Não é a fórmula da felicidade, gente. A tristeza existe, a angústia existe, todos os sentimentos existem. Nós somos seres humanos, a gente vai sentir. O que é desagradável é quando esse sentimento começa a paralisar a gente. Então, não se preocupem se você sentir angústia, sentir tristeza, isso é normal. A gente sente mesmo. A gente tem que aprender a ter compaixão dos nossos sentimentos também. É uma forma de você viver uma vida mais fluida, mais positiva, desintoxicar a mente. Aí eu falei isso tudo, agora eu vou linkar com a Bíblia. Porque esse negócio de, seu cérebro é um banco, você só sabe o que você deposita, é o que o cenário do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal está trazendo pra gente. Mas aonde que isso tá na Bíblia? Dei spoiler ontem, né? Tá lá em Filipenses 4. Em Filipenses 4 tem uma frase que diz assim: e o Deus da paz estará com vocês. Isso significa que a paz, né, de Deus estará conosco à medida que a gente fizer o quê? Lá tem a instrução, olha só. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo... a partir do versículo 4, preste atenção. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. É ordem bíblica, gente. Que a bondade de vocês se torne conhecida por todos. O Senhor está próximo. Não se aflijam por nada. Que as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus. Por meio da oração e da súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que supera toda compreensão, guardará os corações e pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Como que eu vou fazer isso? A Bíblia ensina, ó. Por fim, irmãos, ocupem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é louvável, que tenha virtude e seja digno de reconhecimento. Pratiquem o que aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, olha, gente, de hoje até sexta-feira nós vamos pensar em coisas justas, puras, amáveis, louváveis, que tenham virtude e que sejam dignas de reconhecimento. Tá aqui na Bíblia, gente. Tá ensinando aqui. Paulo tá ensinando pra gente como fazer. Ocupe os seus pensamentos dessas coisas e o Deus da paz estará com vocês. Então, às vezes você tá vivendo uma vida de aflição, de angústia, tá? Buscando essa paz. Qual é o alimento que o seu cérebro tá recebendo? Qual é o alimento que você tá dando pra sua mente? São essas coisas justas, puras, louváveis, amáveis? Ou não? Então era isso que eu queria falar pra vocês. Como eu falei, não tá na ordem que aconteceu na minha vida. Essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Mas estou falando hoje. Eu acho super importante. E eu quero muito saber o que vocês pensam disso, o que vocês sentiram, o que vocês anotaram dessa live de hoje. E amanhã a gente tá aqui, um pouquinho mais tarde, porque o horário que eu venho depende do horário que meu marido tá em casa. E hoje ele sai pra trabalhar daqui a pouquinho, então é esse tempinho que eu tive, tá? Mas vai ser sempre pela manhã. Então eu vejo vocês amanhã e eu consegui subir pro YouTube o vídeo, então eu vou tentar subir esse também. Vai ficar todos lá pra vocês assistirem, tá bom? Então um beijo.